Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. Eu vou trazer a mesma palavra que eu trouxe no culto da manhã, visto que 80% da frequência da noite é diferente do culto da manhã. E esses 20% dos irmãos que já vieram de manhã estão retornando à noite. É bom para fortalecer a ideia. Mas o nosso texto está em Lucas, no capítulo 13. E vamos ler a partir do versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, vamos ler juntos? Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Pai, fala conosco outra vez, de maneira tão singular, de maneira tão especial, daquela maneira que só o Senhor é capaz de fazer. E que a Tua palavra, Senhor, nos transforme, nos impulsione, nos capacite, nos motive, nos conscientize, nos desperte, que a Tua palavra venha alcançar o nosso coração nesse momento e trazer a Tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós viramos o ano 2022 para 2023. Mas eu estou certo de que nenhuma mágica acontece quando o ano vira. Não acontece nada de sobrenatural, no sentido prático, quando nós passamos de um ano para o outro. Mas a verdade que a gente não pode negar é que há uma nova oportunidade nos sendo dada. Não apenas quando vira um ano, mas até mesmo quando se amanhece o dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. E nós estamos agora com os nossos 2 pés nos primeiros dias do ano de 2023. Não deixa de ser uma retomada, não deixa de ser um recomeço, não deixa de ser um novo tempo. E a gente percebe que a cada ano Deus nos oferece oportunidade. A cada ano que passa, Deus está nos dando uma nova chance. Todo ano novo que vem é uma oportunidade que Deus está concedendo a nós. Então nós servimos a um Deus de oportunidades. Nós servimos a um Deus que nos oferece também, à luz desse texto de Lucas 13, oportunidade de produtividade nesse próximo ano. Oportunidade de frutificar em 2023. E a pergunta que eu faço para você é, numa escala de 1 a 10, qual é a nota que você daria para a sua produtividade espiritual em 2022? Qual a nota que você daria a si mesmo? Não passou muito tempo, apenas 8 dias. Quando você olha para trás, não precisa ir tão longe, apenas 2022. Você percebe, muitas pessoas talvez tenham alcançado um sucesso material, tenham alcançado uma melhoria no seu salário, tenham recebido um processo, tenham encontrado um namorado, tenham se casado, tenham feito uma viagem, participado de um lazer, de férias, de descanso, talvez almoçado fora algumas vezes. Quantas coisas maravilhosas você alcançou em 2022? Quais foram as suas realizações? O que você concluiu? Talvez um curso, talvez uma faculdade, uma pós, um mestrado, talvez um curso técnico, talvez tão esperado, tão necessário. Mas, no ponto de vista espiritual, o que foi que você alcançou nesse último ano?
ponto de vista de produtividade espiritual, o que você realizou, o quanto você evoluiu espiritualmente, o quanto você melhorou, o quanto você se tornou mais dedicado a Deus, mais fiel a Deus, mais crente. Você orou mais, buscou mais, jejuou mais, se empenhou mais, foi mais amigo, mais servo? Responda a si mesmo. Eu quero meditar com você exatamente nesse texto, porque esse texto, ele fala de produtividade. Esse texto fala de produtividade. E eu quero deixar com vocês, mais uma vez aqui, algumas lições simples, bem simples, à luz dessa parábola aqui de Lucas 13. Jesus contou essa parábola porque estava havendo aqui uma discussão sobre o pecado e castigo. Se aquele castigo era por causa desse pecado, ou se aquele problema, se aquela luta era uma provação, ou uma consequência de um erro. Havia então uma discussão em torno disso. A gente leu a partir do versículo 6, mas do versículo 1 ao 5, é citado aqui dois fatos históricos. O primeiro fato histórico de 1 a 5 é quando Pilatos ele comete um assassinato em massa. O segundo fato histórico é que depois disso houve um acidente na torre de Siloé e matou 18 pessoas. E havia uma especulação aqui, se essas mortes eram por causa do pecado, e essas tragédias em massa acontecendo, se era por causa de alguns deslizes. Todos nós gostamos de especular, uma vez ou outra. Todos nós gostamos de fazer interpretações. Temos uma capacidade de avaliação do problema do outro muito grande. E ele introduz aqui no versículo 5, não era, eu vos afirmo. Mas, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer como eles. Isso traz uma lição para nós, que em vez de nós ficarmos tentando avaliar a vida dos outros, tentando interpretar a vida de outras pessoas, os problemas de outras pessoas, as lutas de outras pessoas, se é castigo de Deus ou não, se é uma aprovação de Deus ou não, há uma coisa mais interessante do que isso, e que devemos estar pensando mais do que isso, que é na nossa própria vida espiritual, na nossa produtividade espiritual. Se há uma frutificação na minha vida, se eu estou dando fruto para a glória de Deus ou não. E a primeira lição dessa parábola, contada por Jesus aqui, é que Deus, Ele nos dá recursos. Os nossos recursos vêm de Deus. E os recursos que Deus nos dá é para sermos produtivos. Não é para a gente consumir todos os recursos que Ele dá para nós mesmos, voltando a nossa atenção somente para a nossa própria vida. Ele quer que a gente produza. Versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E a gente pode tirar algumas lições desse versículo aqui. E a primeira delas é que esta vinha, essa figueira, foi plantada por Deus. Foi plantada por Deus na vinha dele. E a vinha aqui, ela poderia ser chamada da igreja de Deus, o Israel de Deus. Essa figueira pode ser você, pode ser eu. Essa figueira, ela poderia ser os líderes religiosos de Israel dessa época. Irmãos, o justo, ele não brota. O justo é plantado pelo Senhor. O justo é plantado por Deus. O capítulo 1 de Salmo vai expressar muito bem isso, quando diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E no versículo 3 vai dizer: ele é como uma árvore plantada. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto, suas folhagens não murcham,
mas nós somos plantados. Mateus 15, versículo 13, diz que toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então, nós somos servos de Deus. Todos nós somos plantados pelo Senhor. Amém, irmãos? Diga assim: eu fui plantado pelo Senhor. Todos nós existimos para cumprir um propósito de Deus. Como crentes, como servos que somos, você existe para cumprir um projeto de Deus. Você existe nessa vida, não é só para nascer, para crescer, para desenvolver os seus próprios planos, amadurecer e morrer. A vida não é só isso. Você foi criado para cumprir um projeto de Deus, um plano que Deus de antemão já estabeleceu para a sua vida. Você não brotou do chão, você não foi jogado nesse mundo ao Deus dará. Você foi plantado pelo Senhor, plantado por Deus, pelo Pai. Segundo lugar, a figueira estava plantada no centro da vinha. No centro da vinha. Ela não estava numa posição inferior. Ela não estava sobreposta, ela não estava em algum lugar distante. Ela estava no centro. E é bonito isso porque Deus, Ele nos coloca no lugar de honra. Deus nos coloca no lugar de privilégio. E não existe para mim e para você, para o povo de Deus, outro lugar de honra e de privilégio que não seja a presença dEle. O centro da presença dEle é o lugar onde Ele nos coloca. Ele nos coloca em seus braços. Ele nos coloca guardado nele mesmo. Nesse lugar de privilégio e de honra. E o fato de nós sermos figueira de Deus e plantados por Deus, o fato de estarmos ligados a Cristo. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Estávamos no fundo do poço, Ele nos levantou. Ele nos colocou assentados com os príncipes do seu povo. Todos nós temos os privilégios espirituais de sermos filhos de Deus. De sermos filhos de Deus. Terceiro lugar, a figueira então foi plantada por Deus. A figueira foi plantada num lugar de honra, de privilégio. Terceiro lugar, a figueira, ela não produzia fruto, mas ela tinha totais condições de produzir frutos. E por que a figueira tinha totais condições de produzir frutos? Porque nós fomos plantados pelo Senhor, pelas mãos do próprio Pai. João 15, nós temos uma das doutrinas mais belas da palavra de Deus, que é a doutrina da nossa união com Cristo. Estamos ligados a Cristo. E a figura que é usada aqui é justamente a figura da figueira. Em João capítulo 15, da videira, em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim. Então nós estamos nele. E o fato de estarmos nele significa muito mais do que estar por um momento, mas é permanecer. Permanecer. Não apenas um evento, mas uma permanência. Dá aqui uma ideia de continuidade, com um propósito de frutificação. Ninguém entra na presença de Cristo e permanece nessa presença e continua a mesma coisa. Nem aquele que é estéril, ao estar na presença dele, continua estéril. Porque o propósito de Jesus é transformar a nossa vida. Nós podemos ir a Ele da maneira que nós estamos, completamente desprovido, frágeis, até mesmo estéril, sem nada, destruído algumas vezes, mas ao estar na presença dEle, ao permanecer nele, Ele transforma a nossa vida. Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele faz o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar. Ou seja, é um poder de transformação na nossa vida, quando nós estamos na presença dEle.
E aqui, à luz desse texto, com o propósito de produzir. Se você está na presença de Jesus, você precisa produzir. Porque se você produzir, você vai estar cumprindo com a sua função, com o seu papel, com o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, a seiva espiritual, os recursos espirituais que eu e você precisamos ter para dar frutos, nós temos, se nós estamos nele. Não há desculpas no reino de Deus. Na vida comum, na nossa caminhada comum, na nossa trajetória comum de vida, nós somos incapazes de tantas coisas. E damos desculpas para tantas coisas. Não posso, não consigo, não faço. Mas no reino de Deus, não. Porque tudo que é feito no reino de Deus é feito debaixo do poder de Deus. Tudo que é feito, aliás, só tem efeito quando é feito no poder de Deus. Nada no reino espiritual é conseguido sem o poder de Deus em nós. Significa que então, no poder de Deus nós podemos todas as coisas. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós somos templos do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo disponível na nossa vida para nos tornar produtivos. Alguma coisa tem que ser feita. Você precisa fazer alguma coisa para Deus. A sua vida, ela precisa promover a glória de Deus. Nas suas ações, nas suas palavras. Quando você se aproxima de alguém, através do seu talento, do seu dom, de um conselho que você dá, de uma oração, alguma coisa tem que ser feito. E Deus vai usar aquilo que é a sua praia, aquilo que é a sua inclinação, aquilo que age no seu coração, aquilo que é a sua veia, aquilo que pulsa em você. Deus vai te usar nessa área para alcançar muitas pessoas. Você não pode se omitir. João 15:5, ele diz: eu sou a videira, e vocês são quem? Os ramos, os galhos. Quem permanece em mim, eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Você precisa permanecer nele. É uma consequência natural. O ramo que está ligado na videira vai dar fruto. Até porque não é o ramo em si que está dando fruto, é a videira. O ramo é apenas um instrumento. O ramo é apenas um instrumento. É Deus que faz a obra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E que privilégio nosso isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Se sem ele nós não podemos nada, significa que nele nós podemos tudo. Nele nós podemos tudo. Se vocês estão em mim, vocês podem fazer tudo. Não se omitam, não se desculpem. É tempo de produzir para a glória de Deus. Versículo 8, ele vai dizer: nisso é glorificado meu Pai. Como que o Pai é glorificado? Em que deis muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. E quando você der muito fruto, e glorificar o Pai com isso, nisto vocês se tornarão meus discípulos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês foram plantados num solo fértil. Vocês foram plantados por Deus num solo fértil. E essa figueira que é descrita aqui em Lucas, é uma figueira que existia já há 7 anos. E lá em Levítico há uma descrição que no 4º ano, depois que essa figueira se torna então adulta, no 4º ano, o fruto daquela produção anual é para Deus. E por isso que ele vem justamente depois do 3º ano. Então, existe da parte de Deus um desejo de que nós sejamos produtivos. Senão, somos disfuncionais. Não estamos cumprindo o nosso papel. Estamos perdendo tempo na igreja, perdendo tempo, supostamente, na presença de Deus.
O desejo de Deus é que nós sejamos produtivos. Quanto tempo que você tem de crente? Quanto tempo que você tem de igreja? Talvez você tenha enfrentado na sua vida um tempo de deserto, de aridez espiritual. Talvez algumas pessoas enfrentando uma frustração com as expectativas que se cria, com a fé que se tem, um desencanto, até mesmo uma indisposição com Deus, não sei, talvez está pedindo coisas a Deus e parece que Deus não faz, e parece que vê tudo acontecer à sua volta, mas não acontece na sua vida. E tem gente que vai desanimando, e tem pessoas que já não oram mais como antes, já não buscam mais como antes, já não servem mais como antes, já não vibra mais com as coisas espirituais como vibrava antes. Parece que a nossa vida, às vezes, é ligada no piloto automático da fé, como se houvesse. E aí nos tornamos religiosos. A gente cumpre com um papel. É dia de culto, eu vou para o culto. É horário do culto, eu estou lá. Para levantar a mão, eu levanto. É para sentar, eu sento. É para apertar a mão do outro, eu aperto. É para orar, eu oro. É para cantar, eu canto. Automatismo da fé. E a gente chega num ponto da nossa vida, se não cuidar, a gente começa a questionar a Deus em vez de louvar a Deus. Quanta gente já não tem orado e perguntado ao Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu? Outros dizem, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Quantas pessoas têm duvidado de um plano perfeito de Deus, da soberania de Deus, da sabedoria de Deus, se tornando até um crítico da igreja? Só ladeira abaixo, desgringolando, como diz o outro. Nós precisamos reconhecer que, apesar dos defeitos da igreja, ela é a noiva de Cristo. Apesar dos defeitos da igreja, a igreja está sendo santificada pelo Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro, ela está sendo purificada por Deus para ser apresentada ao Senhor sem mácula, sem ruga, perfeita. É a igreja invisível. É a igreja triunfante. Muitos estão passando por uma sequidão espiritual, por um deserto espiritual, questionando tudo, mas o que nós ganhamos com isso? Quando estamos assim? Só perdemos, só definhamos. Então, irmãos, é hora de quê? De mudar. No culto de Ano Novo a gente estava aqui, e aí eu falei assim para a igreja, quantos querem que o ano de 2023 seja um ano diferente, seja um ano transformado, mudado? Todo mundo quis, até eu quero. Mas quem tem que mudar é a gente. Não adianta você querer um ano novo com as posturas velhas. Não adianta você querer uma nova fase na sua vida, você querer que tudo se restaure, se edifique, tudo mude na sua vida, se o seu comportamento, seus vícios, suas manias, seus conceitos ainda são os mesmos. Vinho novo se coloca em odres novos. Não se põe remendo novo em pano velho. Nós temos que nos apresentar também novo para Deus. Uma nova postura, um novo coração, um novo sentimento, novo desejo, novas intenções. Novo linguajar, um novo conceito, um novo comportamento, tudo novo. Aí nós vamos começar a experimentar um ano novo, um 2023 diferente. Amém, irmãos? É hora de mudar, é hora de virar a página. Quando você chega em Lucas 15, você encontra ali a trilogia das perdas. A perda de uma dracma, você encontra ali a perda de um filho. O filho pródigo, aquele filho pródigo que gastou tudo o que tinha, que ainda nem era dele, porque era uma herança antecipada do pai dele, e ele sai da casa do pai, achando que indo para fora da casa do pai, ele ia encontrar a vida. E ele vive de maneira dissoluta, esbanjando tudo. Só que chega no momento que ele cai em si. E o texto lá diz, e caindo em si, ele percebe, está tudo errado na minha vida.
E qual é a decisão que ele toma ali? Eu vou voltar. Eu vou recomeçar. Eu vou voltar onde eu caí, porque não adianta eu continuar com essa postura que eu estou. Não adianta eu querer algo novo à minha frente, no comportamento que eu estou. Eu preciso voltar. Eu preciso retomar a minha caminhada, agora com um pensamento novo, com um coração novo, com uma postura nova. Eu vou recomeçar. Qual foi o conselho dito para aquela igreja em Apocalipse 2, versículo 5? Lembra onde você caiu. Vai lá, lembra onde você caiu, se arrepende e volta. Então, irmão, se você caiu, não é para você ficar prostrado, é para você se levantar, porque Deus estende a mão para você e Ele te ajuda a levantar. O próprio Salmo diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não há sofrimento que você tenha passado, não há luta que você tenha passado, que Deus não possa consolar você, restaurar você, levantar você, curar você. Deus pode tudo aquilo que Ele quer. Agora, e você? Você quer? Nós queremos? Ele quer, Ele está pronto. Tem muita coisa, irmãos, que depende da gente, porque Deus está pronto para fazer. Ele é o Deus da restauração. E existem momentos da nossa vida que nós precisamos semear com lágrimas, para que a gente colha com alegria. Andando e chorando, mas vai chegar no momento que Deus vai permitir a gente colher com alegria, porque a nossa esperança está no nosso Deus, num Deus que restaura, num Deus que levanta, num Deus que nos dá oportunidade, nos dá chance para recomeçar, mas agora de maneira diferente. Amém, irmãos? Deus nos dá recursos para sermos produtivos. E se Ele te dá recurso para ser produtivo, Ele espera que você produza. Ele não desperdiça nada daquilo que Ele dá. Ele nos dá recursos para produzirmos. E Ele deseja produtividade. Ele deseja a produtividade por quê? Porque é um direito dEle. Ele nos criou. É direito dEle, nos redimiu. É um direito dEle, Ele nos assiste com a sua providência todos os dias. Todos os dias Deus está colocando pão sobre a sua mesa. Todos os dias Deus está suprindo você, está protegendo você. E muitas vezes na nossa arrogância nós achamos que somos nós. Mas não somos nós. Eu comprei essa casa. Essa segurança que a minha família tem foi porque eu trabalhei demais para comprar isso aqui. Eu coloco a comida nessa casa aqui, sou eu que encho esses armários, a despensa, eu que supro a necessidade desse lar. Eu trabalhei muito, estudei muito para chegar até aqui. Enquanto muitos estavam aí nos happy hours da vida, eu estava trabalhando. Essas são as frases que muitas pessoas usam. E é sempre eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Mas foi o Senhor quem deu saúde a você. Foi o Senhor que deu sabedoria para você. Foi o Senhor que deu inteligência a você. Foi o Senhor que deu disposição para você. Foi o Senhor que abriu a porta. Foi o Senhor que tocou no seu currículo. Foi o Senhor que te ajudou no seu concurso. Tudo foi o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória é de Deus, a glória não é sua. Quando vamos aprender isso? Quando? Ele quer que você produza para a glória dEle, e isso é um direito dEle, porque Ele criou você, Ele tem protegido você, Ele tem sustentado você todos os dias, Ele está conosco todos os dias, e Ele é o dono completo da minha vida e da sua vida. Tem gente que acha que é dono do próprio nariz, eu que pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver comigo. Ninguém pode ter nada a ver com você mesmo, mas Deus tem tudo a ver. Porque se Ele quiser, Ele só faz assim, ó, e Ele tira o fôlego de vida que Ele colocou em você. Ele soprou nas suas narinas, e Ele te deu vida. E a hora que Ele resolver, Ele tira, porque Ele é o Senhor de tudo. Mas por enquanto, o que Ele está fazendo? Ele nos está dando oportunidade de dar fruto, de produzir para a glória dEle.
Deus deseja produtividade porque Ele nos deu todos os recursos para a produção. Lucas 13:7, pelo que disse ao viticultor, o cultivador de vinhas, diz: há 3 anos venho procurar fruto. Ele disse ao cultivador de vinhas: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Jesus está sendo bem firme aqui, irmãos. Jesus não está transigindo com nada, negociando com nada. Ele está sendo bem pesado, bem firme. Quando a figueira não produz, ela ocupa a terra fértil inutilmente. Se ela não produz, não era para estar ali, então corta. Porque a terra é fértil, o solo é fértil, quem plantou foi eu. Você tem todos os recursos para dar fruto, você não está dando. Você está inutilmente aí. Está num lugar errado. Então a figueira está ali, ela se alimenta da terra, ela se aproveita daquela terra ali, mas ela não produz. Ela não está sendo funcional. Ela está cheia de folhas. E se uma figueira está cheia de folhas, ela está mostrando para quem vê que ela está dando fruto. Porque essa é uma característica de uma figueira frutífera. É estar com muitas folhagens. De tal maneira que alguém pode olhar de longe e ela já sabe que ela pode se aproximar para colher os frutos daquela árvore ali, porque ela está com muitas folhas. O que acontece é que essa figueira aqui está com muitas folhas, mas é uma propaganda enganosa, porque quando se aproxima dela, não há fruto. Tem beleza, mas não tem consistência. Deus deseja de nós produtividade. E quando nós não produzimos, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. E a gente perde tempo. Porque não há razão de vivermos nesse mundo se não vivermos para cumprir o propósito de Deus. A nossa vida só encontra sentido quando ela cumpre o propósito de Deus. Por isso que tem muita gente sem sentido na vida. Por isso que tem muita gente batendo em tanta porta. Por isso que tem muita gente que, apesar de estar dentro da igreja, está infeliz. Porque, não sei, eu acho que não compreendeu ainda que ela precisa cumprir o propósito de Deus, de perguntar para Deus: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Como que o Senhor quer que eu dê fruto? Como que o Senhor quer que eu faça a sua obra? Como que o Senhor quer que eu produza? Então a gente tem que sair do marasmo espiritual e sermos produtivos espiritualmente para cumprirmos o propósito de Deus. Terceiro e último lugar, Deus, nesse ano novo, no ano de 2023, Ele está nos concedendo uma nova oportunidade. Muitas pessoas já ficaram para trás. Muitas pessoas não chegaram, não conseguiram chegar em 2023. Você chegou, e isso é um milagre de Deus na sua vida. E se você chegou, Ele está te dando a oportunidade, Ele está te dando uma nova chance de ser produtivo neste ano, ainda que você não tenha sido no outro. Eu vejo esse texto de Lucas aqui de uma forma maravilhosa. Vamos ler aqui no versículo 8. Lucas 13:8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda, quando, irmãos? Este ano. Eu vou cortar. Não, Senhor. 2023 deu início agora. Deixa esse ano ainda. E ele continua: até que eu escave ao redor dela, ele põe estrume. Pode ser que dê fruto. Se vier dar fruto, diz ele, bem está. Se não, corta. Mas me dá essa última chance. Me dá essa oportunidade. Deixa ainda esse ano, diz o texto. Ele está intercedendo aqui pela figueira. A figueira que pode ser você e eu. Nós temos um intercessor. Nós temos alguém também intercedendo por nós. Quem sabe Deus olhou para nós e disse: olha, não está dando fruto. Alguma coisa tem que ser feita. E o nosso intercessor disse: ó, Senhor, deixa mais esse ano. Eu quero de alguma forma despertá-los.
para que eles produzam. Nós temos um intercessor chamado Jesus Cristo. Ele está intercedendo diante do Pai por nós. Ele intercede por nós. Nós temos um intercessor também chamado Espírito Santo, um intercessor no céu chamado Jesus, um intercessor na terra chamado Espírito Santo, e ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, e ele foi colocado dentro de você, para te assistir nas suas fraquezas, para fortalecer você, para capacitar você, para capacitar a dar fruto, para capacitar a viver para a glória de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você, ele se move dentro de você, e o papel dele dentro de você é fazer você viver para a glória de Deus. E você sabe disso, que se não fosse a intercessão de Jesus Cristo, a nossa fé já teria ido por água abaixo. Se você está de pé aqui, é por causa da presença do Senhor. Se nós estamos de pé aqui, eu me lembro de Lucas 22 e 31, se não fosse a intercessão de Jesus, a fé de Pedro já teria sido destruída por Satanás. Jesus mesmo disse para ele: Pedro, Satanás quis cirandar você, Satanás quis peneirar você, mas eu roguei a Deus para que a sua fé não fosse desfalecida, para que você não desfalecesse na fé. Se não fosse o Senhor, irmãos, nós não estávamos de pé. É Ele que sustenta os nossos pés, é Ele que firma o nosso coração e que nos mantém de pé na presença dEle. Nós não temos forças em nós mesmos, não temos capacidades em nós mesmos, nós precisamos do Senhor para tudo. Se Jesus sai da nossa vida, não sobra nada. Se Jesus sai de um casamento, não sobra nada. Se Jesus sai de uma igreja, não sobra nada. Se Jesus sai de um ministério, não sobra nada. Mas graças a Deus que nós temos Ele, e Ele intercede por nós. E aqui o intercessor entrou em ação. E aqui no texto a intercessão, ela foi como que uma suspensão temporária do castigo. Porque o castigo iria vir, corta. A intercessão chegou a tempo. E suspendeu temporariamente, é um perdão. É um perdão, não corta este ano, diz o texto. Espera, pelo menos mais esse ano. Suspende a pena, perdoa o pecado, dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade para ver se agora a gente vai tomar jeito e vai produzir fruto para a glória de Deus. Mas a terceira coisa aqui, como quem diz, olha, eu vou te dar algumas estratégias. Versículo 8. Que estratégias são essas? Vamos fazer alguma coisa para que essa figueira produza então definitivamente fruto. E ele falou: olha, eu vou escavar ao redor. Eu vou escavar. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor. E quando você escava ao redor, quando você cria valas ao redor daquela plantação, você está permitindo que as águas encontrem aquela árvore. Você está permitindo e criando ligações com a água, para que esses canais venham de fato, novamente, trazer água, trazer vida para aquilo que estava morto. Ele disse: deixa eu escavar em volta. Depois daqui ele usa o verbo adubar. Deixa que eu lhe ponha estrume, deixa que eu faça um adubo. Então aqui ele vai usar duas figuras: escavar e adubar. Escavar e adubar a figueira, para tentar fazer com que ela dê fruto. E o que significa escavar e adubar na nossa vida, irmãos? Investimento na nossa vida espiritual. Investimento na nossa vida espiritual. Significa que quando nós escavamos, quando nós adubamos, quando nós irrigamos a nossa vida espiritual, é quando nós oramos, é quando nós buscamos mais a Deus, é quando nós jejuamos, é quando nós temos a comunhão com Deus, intimidade com Deus, nos aproximamos diante de Deus, vivendo a nossa vida, um culto verdadeiro para Deus, de adoração a Deus. Não é ir à igreja, não é ir ao culto, mas a nossa vida se transformar num culto para Deus.
Então é toda a minha essência. Não é um levantar das mãos, um cantar, porque isso qualquer pessoa faz, mas a minha vida ser vivida para a glória de Deus. Tudo que há em mim, louva ao Senhor. É de dentro para fora. Servir, voltar a servir a Deus de novo, assumir um compromisso com Deus, uma responsabilidade, arrependido daquilo que eu não fiz, ou daquilo que eu fiz de errado em 2022. É simples. Mas preste atenção, Deus adia, mas Ele não anula. Porque Ele disse em João 15:2, todo ramo que estiver em mim, se não der fruto, corta. Se não der fruto, corta. Você nasceu espiritualmente. Você nasceu de Deus. Mas você não nasceu espiritualmente para ser improdutivo. Você nasceu para produzir. Você nasceu espiritualmente, você nasceu de Deus, mas você não nasceu espiritualmente para ocupar espaço inutilmente. Você nasceu para promover a glória de Deus. Você nasceu para Deus fazer a obra dele através da sua vida. E Deus espera de você arrependimento e mudança. Uma nova postura, uma nova ação. O que é interessante nessa parábola de Lucas 13 é que, diferentemente de todas as outras parábolas, principalmente as que Lucas registrou, essa parábola aqui, ela não tem uma conclusão. Ela não fecha a história. Ela não se encerra. Aqui então, especificamente, quem decide o final da história é o ouvinte, é o leitor. Você e eu decidimos aqui se nós vamos produzir espiritualmente ou não. Está nas suas mãos. Deus já te deu os recursos. Deus já te deu tudo que você precisava para dar muito fruto. E agora você resolve se você vai querer cumprir o propósito de Deus ou não. Jesus conta a parábola de Lucas 13. E olha o que diz no versículo 9. Se vier a dar fruto, tudo bem. Mas se não, mandarás o quê? Cortá-la. Pronto. Acabou. Não disse se deu fruto, se não deu fruto, quanto fruto deu, quanto tempo foi. Fala mais nada disso aqui. E por que não fala mais nada? Porque a decisão aqui de querer uma revitalização espiritual é sua. É minha. Além de mim, tem alguém aqui que em 2023 quer ser um crente melhor? Tem mais alguém além de mim? Amém. O que você precisa então? Adubar, escavar, irrigar, cultivar. É preciso trabalhar na sua vida espiritual, priorizar o reino de Deus. Tudo mais, irmãos, diante de Deus, da sua relação com Deus, tudo mais é secundário. A prioridade é que Ele seja o centro da sua vida. Ah, pastor, mas a minha família é importante demais para mim. Ótimo, e que continue sendo, mas que Jesus seja o centro da sua família. Ah, pastor, mas o meu trabalho está em primeiro lugar, não abro mão. Ótimo, mas que Jesus seja o centro do seu trabalho. Ele é o centro de tudo. E Ele precisa ser o centro da sua vida. E você precisa priorizar, buscar mais a Deus, para você ser uma bênção nas mãos de Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32, disse: o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e um povo ativo. Se você conhecer o Deus que você serve, você será forte e será ativo. Então é tempo de conhecer mais a Deus. Amém, irmãos?